com um investimento de cerca de 2 milhões de euros, já assegurado pela Administração Central, através do Ministério da Administração Interna e Polícia de Segurança Pública, foi realizada na manhã desta segunda-feira a cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova esquadra do entroncamento. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e contou também com a presença do Diretor Nacional Adjunto da PSP, José Carlos Leitão, entre outras personalidades. O Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, deu na altura conta que este era um anseio do Conselho, com 20 anos, só possível de concretizar com o envolvimento de diferentes entidades. A obra terá uma duração de 15 meses e deverá estar a ser inaugurada no início de 2025. É tão importante porque este edifício que está prestes a ser construído é o resultado do trabalho ou do anseio de 20 anos a esta parte. Há 20 anos que o entroncamento ansiava por uma nova esquadra da PSP. E não era só uma questão de ansiar. Há necessidade para que os profissionais possam ter boas condições de trabalho e para que os munícipes possam ter um espaço aonde se dirigir em condições de os receber. E, portanto, este anseio antigo está hoje a ser concretizado e está hoje a ser concretizado fruto também, e é importante dizer-se, de um conjunto de esforços da Câmara Municipal, do Ministério da Administração Interna, da PSP, que todos, ao longo destes anos, com avanços e recuos, como devem calcular, trabalhamos para hoje ser possível. Aliás, já fizemos a consignação, ou seja, o início formal da obra já foi feito no passado dia 3 de outubro. A obra já está, como veem, a andar. É uma obra de cerca de 2 milhões de euros, financiada na sua totalidade pelo Estado Central, através do Ministério da Administração Interna, e vai ser executada pela Câmara Municipal através do contrato interadministrativo que assinamos com o Ministério da Administração Interna. Hoje nós podemos dizer com quase certeza que esta obra de cerca de 2 milhões de euros, com um prazo de duração de 15 meses, vai estar concluída no final do próximo ano. Quer dizer que janeiro, fevereiro de 25, nós teremos todas as condições para fazer a inauguração e fazer a transferência do efetivo e da esquadra antiga aqui para a nova esquadra. Eu estou a dizer que este prazo porque já não depende de outras entidades, já só depende de nós e do empreiteiro. O empreiteiro tem um contrato connosco, vai com certeza cumprir. É uma empresa que já mostrou, e também queria agradecer a colaboração que tem havido por parte do empreiteiro. Já mostrou que é uma empresa que tem capacidade de organização e estamos seguros, no princípio de 25, temos condições para inaugurar este edifício. E, portanto, é um dia de grande satisfação para todos nós. Queria também agradecer ao Sr. Ministro o facto e ao Sr. Diretor Nacional Adjunto da PSP, ao Sr. Comandante Superintendente, ao Sr. Comandante, não estou a ver, está ali, peço desculpa, ao Sr. Comandante Distrital, o facto de na última semana termos tido o reforço de mais 4 agentes do nosso efetivo da esquadra do entroncamento. Um chefe e 3 agentes. Eu queria agradecer, mas também queria dizer ao Sr. Ministro que é insuficiente. E todos nós, penso eu, e nós que lidamos com isto todos os dias, temos bem noção das dificuldades que a nível nacional, elas são públicas, todos os dias aparecem na comunicação social, as dificuldades também, por exemplo, que a PSP tem para contratar mais agentes para fazer face até às saídas por reforma naturais que acontecem na vida das pessoas. Mas, Sr. Ministro, a situação do entroncamento deveria merecer ainda um olhar acrescido, porque necessitamos de um reforço ainda maior. Agradeço em nome da cidade ter feito este esforço, e sei que foi um esforço grande. Aliás, não será em confidência, mas um dos agentes até veio de uma estrutura de segurança do Ministério e, portanto, pessoal, e eu admito que tenha sido também uma boa vontade do Sr. Ministro para
que os meios possam estar mais no terreno, mas seria importante que houvesse ainda um reforço adicional. Nós temos um efetivo muito reduzido para a cidade que temos e com o problema de 20% desse efetivo ser constituído por agentes que têm alguma limitação no desempenho da sua missão. E, portanto, ficará este repto. Estou certo que, quando houver essa possibilidade, o Sr. Ministro não deixará de atender ao nosso pedido, como, aliás, foi crucial também a sua intervenção na concretização deste projeto. Sr. Ministro, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua solidariedade. Seguiu-se a intervenção do Diretor Nacional Adjunto da PSP, José Carlos Leitão, que referiu que esta nova esquadra é um processo merecido face às condições da atual esquadra da PSP. José Carlos Leitão referiu ainda que esta é uma esquadra destacada, pelo que vai ter um maior número de valências. Para nós este é um processo que vemos como merecido para um efetivo de uma esquadra que já há muitos anos almejava por ter melhores condições de trabalho. De facto, as condições em que a esquadra funciona neste momento não são dignas de quem lá trabalha, e eu gostaria nestas primeiras palavras de agradecer sobretudo à Câmara Municipal, bem como à Junta de Freguesia, que nos tem dado um apoio ao longo destes anos para que, enfim, o mínimo de vivência naquela esquadra seja mantido. Vi com agrado que o Sr. Presidente da Câmara já se refere à atual esquadra como à antiga esquadra, e portanto vamos confiar que sim, parece que estão reunidas todas as condições para que em 2025 possamos voltar aqui, já não para a obra de lançamento da primeira pedra, mas sim para dar aos profissionais que aqui trabalham as condições que merecem para continuar a desenvolver o seu trabalho com a dignidade e com a eficácia que têm merecido até agora. No nosso léxico, o que vai ser aqui construído é uma esquadra destacada. A maior parte das pessoas aqui presentes não saberá o que isso é, mas uma esquadra destacada já tem uma importância que é muito relevante, porque tem várias valências, além daquela valência que toda a gente valoriza e que toda a gente mais reconhece de uma forma imediata, que são as funções de patrulhamento, do nobre patrulhamento. Esta esquadra também tem uma valência de investigação criminal e de trânsito, só para referir estas como aquelas que são mais relevantes e mais importantes. Portanto, é de facto para nós uma esquadra com uma importância operacional que é relevante e que esperamos que com esta obra que consigamos manter então essas condições que fazem do entroncamento, apesar de fenómenos ocasionais, mas fazem do entroncamento um sítio que é com qualidade de vida, com capacidade para manter níveis de segurança perfeitamente aceitáveis. Eu até diria que o principal problema do entroncamento, olhando para as estatísticas, não será tanto um problema de segurança, poderá, porventura, ocasionalmente, haver aqui um problema de percepção de segurança, mas isso o Sr. Comandante local e o Sr. Comandante de Esquadra sabem perfeitamente dessa situação e, portanto, nós também temos mecanismos para trabalhar esse tipo de situações. De resto, agradecer a toda a gente que esteve aqui envolvida, em particular ao esforço político que o Sr. Ministro tem dedicado à melhoria das condições de segurança e de trabalho da Polícia de Segurança Pública, ao Sr. Presidente da Câmara, obviamente, e aos autarcas locais que têm permitido que continuemos a trabalhar em prol da população, mantendo níveis de segurança que, na nossa perspectiva, são bastante aceitáveis para a realidade local. Muito obrigado a todos por terem vindo a esta cerimónia que assinala este momento, e agora é trabalhar e que em 2025 nos encontremos aqui de novo. O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, falou depois nos investimentos que o Governo tem vindo a efetuar no setor da segurança, que são da ordem dos 300 milhões de euros. José Luís Carneiro recordou também que Portugal é um dos países mais seguros da Europa e deu conta que manter os elementos que servem nas forças de segurança incentivados é uma prioridade para o Governo. Nós temos vindo a ser classificados como um dos países mais pacíficos do mundo. Estamos em 5º na União Europeia e estamos em 7º na classificação global. Mas todos reconhecem e todos são capazes de ter capacidade para observar que a complexidade da vida internacional exige uma atenção e uma cultura de prevenção ainda mais exigentes. Não apenas a realidade social pós-pandemia, que trouxe efeitos na saúde pública e na convivência coletiva,
Por outro lado, a guerra que estalou na Ucrânia, que teve efeitos indiretos e diretos na segurança internacional e também nas condições de vida, por força da inflação e por força dos custos de vida, e agora uma nova guerra no Médio Oriente, com efeitos também muito complexos na nossa segurança coletiva, internacional, europeia e também nacional. E este quadro internacional, com efeitos diretos e indiretos na nossa vida interna, naturalmente que estabelece um patamar de exigência ainda mais elevado àqueles que são os deveres das forças de segurança e também particularmente, e queria aqui saudar a presença do Exército Português, que aqui se encontra connosco, do Ministério da Defesa Nacional, e também, naturalmente, as exigências de quem está na defesa do país em termos internacionais. E é muito importante, para que nós consigamos conservar este estatuto de país pacífico e seguro, conseguirmos, enquanto comunidade nacional, motivar as forças e os serviços de segurança para o desempenho de tão importante, de tão relevante função de serviço público e de especial missão de serviço público. Porque é uma missão em que o primeiro e mais importante juramento é o de dizerem, de afirmarem, por altura da sua entrada nas forças de segurança, de que dão a vida pelos outros, se necessário for, para manterem a ordem, a tranquilidade pública, o bem-estar e o desenvolvimento do país. Manter, portanto, os elementos que servem as forças de segurança motivados para a sua missão é uma prioridade política do Governo. E essa prioridade está a ser concretizada de várias formas, por várias medidas de política. Por um lado, e em primeiro lugar, o investimento nas infraestruturas e nos equipamentos, nomeadamente a construção de novos equipamentos. Estamos a falar de cerca de 300 milhões de euros para a construção de novos equipamentos por todo o país, quer da Polícia de Segurança Pública, quer da Guarda Nacional Republicana, e o investimento superior a 2 milhões de euros, 2 milhões e 29 mil euros, a que acresce o IVA, é um investimento assumido, como aqui foi dito, pela Administração Central, em articulação e em cooperação com o município do entroncamento. Este investimento faz parte desse esforço que está a ser desenvolvido por todo o país de modernização das infraestruturas. Mas este esforço de modernização com a construção de novos edifícios é também acompanhado por um outro e tem que ver com o esforço de obras de requalificação e de manutenção dos edifícios já existentes. E aqui há obras e investimentos em curso, mas há uma mudança também que queremos que seja uma mudança de paradigma. E tem que ver com o facto de sermos capazes de garantir pequenas intervenções de conservação e de manutenção do edificado. Porque aqui é que está um dos grandes problemas estruturais de tudo o que é o edificado do Estado. Porque, em regra, os edifícios são construídos, são inaugurados e depois, durante décadas, não têm obras de manutenção e de conservação. Aquilo que por vezes são pequenas obras, pequenas infiltrações de água, acabam por se transformar depois em intervenções estruturais, porque não houve a intervenção a montante naquilo que seriam pequeninas intervenções ou pequenas intervenções de conservação e de manutenção. Para esse objetivo, deleguei competências orçamentais e financeiras no Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e no Comandante-Geral da GNR. Competências até 3,7 milhões de euros, ou seja, é a competência que está confiada ao Ministro em termos orçamentais. Acima deste valor tem que ir a Conselho de Ministros, e essa competência que me foi delegada também nos comandantes, Comandante da GNR e Diretor Nacional da PSP. Por sua vez, eles têm competências para subdelegar essas competências com os níveis que considerarem adequados do ponto de vista orçamental, nos comandantes territoriais, e os comandantes territoriais delegar nos comandantes de posto ou comandantes de esquadra, para que aquelas pequenas intervenções que mal se detectam possam ser tratadas em termos locais e com autonomia para essa intervenção em termos locais. Depois, queria dar conta de que também há um investimento muito significativo no âmbito das infraestruturas tecnológicas, infraestruturas de comunicação, por exemplo, o investimento de 11 milhões de euros que está a ser feito no 112, que é, como sabem, o número de emergência que é, aliás, na sua grande parte,
operacionalizado por parte da PSP, que tem 11 milhões de euros hoje de investimento para garantir a sua interoperabilidade com o 112 europeu, para garantir a georreferenciação de chamadas, para evitar as chamadas, as denominadas chamadas falsas para o 112 e para permitir também mecanismos mais amigáveis, nomeadamente dos cidadãos surdos na interação com o 112. É um investimento que está também em curso e a esse se juntam outros, nomeadamente o investimento na rede de comunicações de emergência do Estado, quer na Rede Nacional de Segurança Interna, quer também na rede Ciresp, num investimento que anda na ordem muito próximo dos 100 milhões de euros, se juntarmos todos os investimentos, quer os que estão a ser feitos pela Secretaria-Geral, quer os que estão a ser feitos pela própria Ciresp. E acresce ainda o investimento nas viaturas. Hoje, mesmo ao meio-dia, vamos lançar o concurso público para a aquisição de mais de 800 viaturas, num investimento superior a 34 milhões de euros, para adquirir novas viaturas para as forças de segurança, mas num investimento previsto até 2026 superior a 60 milhões de euros para infraestruturas de transporte, de mobilidade e de operacionalidade. Há ainda outros também cujos concursos estão a decorrer, nomeadamente para as bodycams, que é um investimento superior a 5 milhões de euros para proteger os polícias das próprias agressões, mas também proteger os cidadãos em relação ao uso da força por parte das forças policiais, no sentido de ser apropriado, adequado, proporcional e adequado às necessidades. E, portanto, há um conjunto vasto de investimentos. Este investimento concreto, que tem já uma materialidade, enquadra-se neste volume de 607 milhões de euros de investimento só da Lei de Infraestruturas até 2026. Há depois um outro esforço que está a ser desenvolvido e que tem que ver com as condições salariais, precisamente para tornar a atividade policial mais atrativa para as jovens gerações. Nós estimamos num aumento de 20% as condições salariais entre 2023 e 2026, que já se começou a realizar em 2023 e vai ter agora efeitos também em 2024. E isto permite, o aumento de 20%, permite que esses 20% tenham também efeitos no denominado subsídio de risco por serviço nas forças de segurança. Porque uma parte do subsídio de risco, que agora tem uma base fixa de 100 euros e tem uma base variável de 180 euros, que significa são 280 euros que acrescem à base salarial, a base variável varia também em função da base remuneratória, que significa que se a base remuneratória aumenta, aumenta também a base variável do subsídio de risco nas forças de segurança. E nós estimamos que até 2026 o subsídio de risco ultrapassa os 330 euros, que acresce à base salarial que agora está muito próximo, portanto, dos 1000 euros. A base líquida, que depois acresce esse subsídio de risco, neste momento já 280 euros, e até 2026 estimamos em mais de 330 euros. Esta é, portanto, também uma das dimensões que está a ser trabalhada para corresponder a este desafio que aqui colocou o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Contudo, permitam-me deixar ficar um número que é muito relevante e que nos obriga a refletir sobre o futuro. Entre 1986 e 2022, Portugal, o nosso país, e a Europa toda, porque é como acontece em Portugal, temos menos hoje 500 mil jovens entre os 20 e os 30 anos. Portanto, fácil é tirar a ilação de que, tendo menos 500 mil jovens, temos naturalmente menos base de recrutamento para as forças de segurança, ou para a defesa nacional, ou para as funções noutras dimensões da administração pública. Claro que estas são funções especiais, e por serem funções especiais, também têm um nível de sacrifício e de exigência para o qual, muitas das vezes, as novas gerações também não estão tão disponíveis como estavam outrora, por força das transformações culturais, sociais, económicas da própria sociedade. Como bem sabem, basta olhar para os filhos, para os netos e para as novas gerações para compreender como se tem vindo a transformar este sentido de vida coletiva. E por isso tudo deve continuar a ser feito para que a sociedade demonstre um grande respeito às forças de segurança. Foi a razão pela qual levamos, esta semana que passou ao Conselho de Ministros, uma proposta de lei para reforçar os níveis de sancionamento
daqueles que agridem as forças de segurança, nomeadamente aumentando a moldura penal de 3 para 4 anos e tornando esses julgamentos mais prioritários, mais céleres, na medida em que as agressões às autoridades que representam o Estado de Direito Democrático e que representam a expressão democrática da autoridade sejam e se sintam protegidos por parte daqueles que têm dever de tutela por aqueles que são os responsáveis pela aplicação da lei. Agora vai à Assembleia da República, queremos também ter o apoio dos nossos deputados na Assembleia da República para que não se permita que se fragilize aquilo que é uma dimensão essencial, como se pode ver noutras regiões do mundo, do exercício das nossas liberdades, das nossas garantias e dos direitos dos cidadãos. Porque quando enfraquece a autoridade democrática do Estado, o que enfraquece é a liberdade de todos nós. E, portanto, essa é uma das mudanças que está em curso e que agora vai à Assembleia da República, e queremos ter o empenhamento ativo dos nossos deputados na Assembleia da República na defesa desta orientação. Vamos aguardar pela discussão que se seguirá. Quero concluir dando conta de que temos em curso também uma política para a criação de alojamento e de habitação para os polícias. O Sr. Presidente da Câmara disse que tinha aqui, não me esqueci, naquele almoço que me ofereceu aqui quando fizemos o contrato interadministrativo, de que havia aqui umas habitações junto à estação de comboio que poderiam ser aproveitadas, o que cerca de 50 habitações, que podiam ser aproveitadas? 22. Eu tenho tanta vontade que tenham casas e alojamentos disponíveis que já estava quase que a ver o dobro das habitações. São 22 habitações, mas se calhar algumas delas dá para ter mais do que um polícia, dá para ter se calhar 2 polícias, famílias de polícias, e portanto eu queria que o Sr. Diretor Nacional Adjunto levasse esta matéria, porque já foi levada na altura pelo Sr. Diretor Nacional Magina da Silva, para que aproveitem esta oportunidade. Está aqui à mão de semear, está junto à estação de comboio, portanto é fácil as famílias dos nossos polícias deslocarem-se entre a área metropolitana de Lisboa e aqui Benavente. Para o município é uma vantagem, porque tem aqui um corpo policial, tem as suas famílias, é uma vantagem, e também é uma vantagem para os polícias, as suas famílias, que contam com essa disponibilidade que a Câmara Municipal aqui nos deixou. E ainda há recursos do plano... Permitem só o seu Comandante Nacional atual já veio cá nas funções de Presidente dos Serviços Sociais e está a par do... Então, já estão a ser aproveitadas essas disponibilidades, essa manifestação de apoio do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Que esse é outro trabalho que estamos a desenvolver, que tem que ver com a criação de condições para o alojamento e para a habitação, para polícias ou seus familiares, porque, não sendo o rendimento direto, é muito importante do ponto de vista do rendimento indireto, na medida em que uma não despesa acaba por ser uma receita, na medida em que há, digamos, um resultado líquido orçamental mensal superior para quem teria que ter despesas que assim por esta via não tem. Há depois acordos, que também já fizemos aqui com a Câmara Municipal, de disponibilização de equipamentos culturais, desportivos, recreativos, para que os polícias e as suas famílias possam usufruir desses equipamentos e as suas famílias, porque isto também ajuda a que os polícias interajam mais com as comunidades locais que os acolhem, porque é desse convívio, dessa convivialidade, desse diálogo entre os agentes da autoridade e os cidadãos, que por um lado há maior conhecimento da vida comunitária, das ameaças e dos riscos, e também se aperfeiçoa o próprio policiamento de proximidade e o policiamento comunitário. Queremos, por isso, convosco contar para implementarmos a Estratégia Integrada de Segurança Rodoviária, que é uma estratégia que desenvolve muito o policiamento de proximidade. Queremos contar convosco para a Estratégia Integrada de Segurança Rodoviária, que vai ter nos municípios também uma dimensão essencial, e para a proteção civil preventiva, para a qual todos temos mesmo que contribuir. Aqui não é só as forças da autoridade, não é só a Câmara Municipal, a Polícia de Segurança Pública, é todos os cidadãos. Grande parte dos problemas que temos na segurança estrutural ou na segurança de proteção civil, se nós como cidadãos formos mais responsáveis nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, nós viveremos numa sociedade mais desenvolvida, mais coesa, mais pacífica e mais segura. Vejam bem, nos incêndios, 2/3 das causas são causas no uso do fogo.
do uso negligente do fogo, queimas e queimadas, 2/3, o que significa que está mesmo nas mãos das pessoas mudarem os comportamentos, e com isso estão a ajudar o país. A segurança rodoviária. Vejam bem onde é que estão as 3 causas principais dos acidentes: excesso de velocidade, condução com excesso de álcool e com o telemóvel. Vejam bem onde está a solução para grande parte dos problemas: nas atitudes e nos comportamentos das pessoas. Se formos à criminalidade, vamos verificar as suas causas mais estruturais, e as causas estruturais estão também na desestruturação das respostas comunitárias, da família, da escola, do meio ambiente, que, por falta desse trabalho aturado, sistemático, duradouro, de combate às causas que levam a que as pessoas tenham comportamentos delinquentes em relação às regras, às normas de vida coletiva, depois acabam por cair na criminalidade. Depois é muito mais difícil voltar a trazer as pessoas para uma vida regular. Portanto, depende muito de nós o continuarmos a ser um país pacífico e seguro em termos de futuro. Conto, portanto, convosco para esse objetivo, porque é evidente que as condições infraestruturais são muito relevantes para motivar os nossos polícias, para que se sintam mais dignificados no exercício da sua função profissional, mas é evidente que a resposta ao conjunto dos desafios da segurança não está estritamente na infraestrutura física, está num conjunto de condições coletivas, de condições sociais, de realização pessoal e de realização comunitária. Muito obrigado pelo apoio que nos deram até aqui. Desejamos que então a obra possa estar o mais cedo possível pronta para podermos estar na sua inauguração, e a todas e a todos quero agradecer a vossa presença hoje, logo pela segunda-feira de manhã, porque são testemunhas vivas deste compromisso e agora do seu desenvolvimento, e que todos possam cá estar na altura da inauguração.